Salve, salve galera, chegando com mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo. Conosco também Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Temos bastante coisa para abordar hoje, notícias técnicas da mais alta importância na MotoGP, na classe rainha e, claro, a expectativa da próxima etapa desse campeonato, Termas de Rio Hondo, na Argentina. Guilherme, seja bem-vindo. Basicamente, salve, salve, Carlos. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Um podcast que é especial, mas ele vai deixar para contar o motivo do especial mais tarde só. Mas a gente tem muita coisa boa para falar, que envolve inclusive os nossos brasileiros do grid do Mundial de Moto Velocidade. É isso aí, Fausto. Podcast hoje recheado, as boas-vindas. Expectativa boa para o GP da Argentina. Manda bala. Sempre, bom dia, Carlos Costa, bom dia, Guilherme Longo. Salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e da Motorsport Brasil, como sempre, cheio de notícias interessantes e positivas do motociclismo no Brasil e no mundo. É isso aí, a gente vai aproveitar o ensejo misterioso de Guilherme Longo aqui, deixar algumas notícias para mais adiante no programa, começar com a bomba da vez na MotoGP, né? Eu acho que não dá para deixar, ou melhor, não dá para colocar de outra forma, porque é uma notícia de fato da mais alta importância. Afinal, pneus, quando o assunto é esporte a motor, são coisas muito importantes, né, Guilherme? Importantes, polêmicas, mas olha, para quem assiste o podcast, não é novidade. Este senhor que está aqui na tela já tinha cantado a bola na semana passada, que o contrato estava assinado e agora é oficial. A Michelin fica como fornecedora de pneus da MotoGP até o final do próximo ano e em 2027 a Pirelli assume como fornecedora oficial de pneus da categoria e assim a Pirelli passa a fornecer para todo o ecossistema do Mundial, já que já fornecia para Moto2 e Moto3. Então agora é mais um ponto de aproximação, né? Inclusive Liberty Media, Dorna, já que a Pirelli é a fornecedora de pneus da Fórmula 1 também, então vai tudo se fechando ali. Um grande conluio, vamos por assim. É isso aí, Liberty Media, para quem não sabe, dona da Fórmula 1, que adquiriu a Dorna, a Está no promotora, processo, né, de aquisição. Exatamente, da MotoGP. É importante também destacar, né, Fausto, Gui, bem traz, 2027, não 2026. Portanto, o atual ciclo de regras da MotoGP será encerrado com a Michelin. Fausto. É isso, né? Eu só achei graça no senhor, né? Porque há muito tempo que ninguém me chama de senhor, mas eu lembrei a primeira vez que eu entrevistei o Mark Marques foi na Holanda, em Assen. Eu falei assim, pô, como vai o senhor? Ele, porra, mas eu com 20 anos me chamar de senhor. Eu falei, não, você é um senhor piloto. Aí, esse rapaz aqui, eu falei, pô, fico satisfeito de saber que o que a gente tinha antevisto no podcast, mais uma vez aconteceu, né? E a Pirelli vai assumir a partir de 2027 e já começou a polêmica, né? Porque a Pirelli já fornece para as classes de acesso e desde o ano passado, e ela fornece também para a Fórmula 1. Então, pô, mas a prioridade vai ser o quê? Fórmula 1, MotoGP e tal, a Fórmula Moto E, uma série de coisas. E o Jorge Barber, que é o diretor, é o responsável pela parte de motorsport da Pirelli, falou, ó, pra gente, esse negócio da calibragem mínima e máxima, pô, não tem problema, porque se você botar a calibragem abaixo do mínimo, a tua moto vai ter mais área de contato com o solo, que a gente sabe que é menor do que um cartão de crédito nessas motos, com essa potência impressionante, porém, vai durar menos o pneu. Mas tem a parte da segurança, né, que ele não citou e é importante, é fundamental para os pilotos. E então, se fala que a Michelin já sabia disso, claro que já sabia, e não queria ou não podia fornecer para as classes de acesso, e desde o ano passado, quando a Pirelli passou a fornecer, eles já entraram na alça de mira para perder o fornecimento exclusivo a partir de 2027. A gente espera que dê certo, está dando certo nas classes de acesso, os recordes de pista foram todos batidos, ou a maioria deles foi batido, e a gente espera que seja uma coisa boa, mas como vocês falaram, né, Carlos e Guilherme, isso faz parte de um processo da Liberty que quer juntar a MotoGP com a Fórmula 1, com a Superbike, é onde a Pirelli também está na Superbike e tal. Então, é aquela vontade de abraçar o mundo inteiro e, às vezes, essa grandiosidade não dá bons resultados. Esperamos que dê na MotoGP, nessa junção agora com mais um fabricante italiano sendo fornecedor único. Eles já têm alguns, né? Tem a Magneti Marelli e tem as marcas italianas se sobressaindo no momento do campeonato.
O Fausto traz o ponto que é muito importante, né? A própria Michelin apresenta como um dos motivos por trás da saída a exigência da Dorna de que ela fornecesse pneus para todas as categorias, e aí falando de Moto 2, Moto 3, Moto E, também Rookies Cup, etc. E aí fica a dúvida do que o Fausto falou, né? Eles não tinham interesse ou não tinham capacidade. Mas, A gente sabe que a Pirelli, do ponto de vista de capacidade de produção, não estou entrando no mérito qualitativo, Sim. mas no mérito quantitativo. A Pirelli tem bastante capacidade de produção, né? O meu questionamento com relação à Michelin é porque, assim, nos últimos tempos já tava rolando muitas polêmicas envolvendo os pneus, muitas. Então eu não sei o quão benéfico seria ter a expansão da presença da Michelin nas outras categorias. Eu acho que, nesse caso aqui, a competitividade é interessante para você manter o nível lá em cima. Agora, tem 1 ano, quase 2 anos, né, até o fim do período da Michelin. Será que a Michelin também vai largar a mão, falar tipo, se vira aí com o que tem, simplesmente cumprir tabela daqui em diante? Numa situação que já é muito polêmica, e já tem muitas polêmicas Sim. de pneus esse ano, inclusive, o acidente do Martin é basicamente um apontando o dedo pro outro. A Michelin falando que é a moto, a Aprilia e o Martin falando que é o pneu. Então tem muita coisa a se prestar atenção dessa situação aí. E essa história do Martin tá mal contada até agora, né? Exato. Se estou, digamos, cumprir tabela, eu até acho que vai ser o caso, mas com os devidos cuidados, inclusive de segurança, para não prejudicar a reputação da marca. Sim. Afinal, a Michelin, independentemente de preferência X ou Y, é um player importante nesse mercado. Fausto, se você quiser arrematar e até passar pela situação do Martin, fica à vontade. Pois e a gente lembra que depois dessa declaração, volta para trás para ver a abertura do Mundial de Superbike, onde teve parada técnica sem chuva, porque os pneus não iam resistir. Então, provavelmente, as dificuldades e as desculpas vão continuar existindo, porque se a Pirelli diz: "Ah, não, eu não vou me preocupar com calibragem, porque o nosso pneu", mas eles se preocuparam lá na Austrália, na primeira etapa do Mundial de Superbike, onde eles também são fornecedores. Acho que acho que a Michelin vai perder, vai dar uma desacelerada nessa tentativa de agradar os pilotos. O pneu dianteiro para uns funciona, para a maioria não funciona. As motos são muito potentes, a aerodinâmica, isso o próprio Barber disse, a aerodinâmica e as ajudas eletrônicas forçam demais o pneu, né? Forçam demais os pneus das motos. E quando começou a MotoGP em 2002, as motos davam 3, 5 voltas, o pneu já ia embora. Teve uma situação do Shinya Nakano que o pneu esfacelou, não era nem Michelin, nem Pirelli, mas o pneu esfacelou, a moto foi na parede, podia ter dado uma tragédia ali. Então, muita preocupação em relação a isso, que é para 2027. Mas é certo que eles vão estar na pista no ano que vem, testando com motos 850 para poder chegar em 2027, que não adianta testar pneu com moto 1000, né? Se eles vão entrar em 27, eles têm que testar com as 850, que teoricamente estarão prontas em 26, porém estão sendo desenvolvidas agora, nesse momento, já em vários lugares do mundo. Então, vamos ver como é que vai ser mais essa novelinha dentro da grande história que é o Mundial de MotoGP. A elite de esporte a motor tem dessas, né? Dilemas orçamentários, técnicos de desenvolvimento e coisas afins, o que nos traz vários elementos para debate. Agora, a gente citou Jorge Martin, vale trazer aqui uma atualização sobre a recuperação do atual campeão da MotoGP, né, Gui? A gente teve aí algumas novidades, não só dele mesmo se pronunciando, mas do Dr. Angel Chart também, que é o médico oficial da categoria. Inclusive uma certa preocupação, né, da parte do Chart, falando que é uma lesão que precisa ser tratada com todo o cuidado do mundo para evitar, inclusive, sequelas permanentes. Então o Martin não pode exagerar, não pode voltar antes do tempo. Em resumo, não pode fazer o que o Marques fez em 2020. 2020, 2022. Não, mas 20 em especial, né? Que ele tenta voltar Sim. e acaba ficando pior. E o próprio Martin falou que já está fazendo alguns treinamentos, inclusive que acompanha ele nas redes sociais. Dá para ver que ele está já fazendo alguns treinamentos, mas ele ainda está usando, né, um apoio para o braço. Então vamos ver. A Argentina, no próximo fim de semana, ele não corre. Há uma expectativa de que ele possa ficar até 5 corridas fora. Isso seria ali mais ou menos final de abril, começo de maio. Então vamos ver quando que Jorge Martin de fato vai fazer sua estreia na Aprilia. Essa situação é uma grande sinuca de bico, né, Fausto? Porque piloto é piloto, cara, é o campeão reinante da categoria, mas ele não pode colocar a carreira dele em xeque. E óbvio que também, para ele aceitar ficar de fora de corrida, é um negócio muito complicado, né, Fausto? Muito, assim, eu acho que ele já fez errado.
né? Eu acho que aquele teste de supermoto, onde ele se machucou Sim. pior, né? Exato. O segundo tombo foi pior e foi desnecessário na semana de uma corrida em que ele poderia ter voltado, né? Então agora se fala que ele vai andar só em Jerez, vai perder essa etapa da Argentina, a etapa dos Estados Unidos e também a etapa do Catar, vai voltar na 5ª etapa. E, pô, campeonato que já era difícil, ficou bastante irrealizável, né, a confirmar essa situação. Mas o Alex Crivellet, que foi campeão no Rio de Janeiro, foi o último campeão das 500, não foi o Valentino, mas foi o primeiro espanhol campeão do mundo na classe principal, falou num programa de TV que a mão do Jorge Martin nunca mais será a mesma. A mão esquerda, que é menos problemático, mas nunca mais será a mesma, porque escafoide e tal. Quem já quebrou escafoide? Eu já quebrei, realmente afeta. E especialmente se fosse a mão direita, afetaria bastante. E o Jorge Martin botou uma foto anteontem, essa semana, recentemente, ele foi a Milão, né, no lançamento da Aprilia, e falou, vou tentar voltar, assim, aquela declaração de praxe. Aí ele botou uma foto em Andorra, né, que é provavelmente na casa do Alex Espargaró, e ele sentado na moto do Alex Espargaró, acelerando assim, porra. Aí ele já caiu de pau em cima, né? Ô, tá em Andorra, não paga imposto, o que tá fazendo aí? Vai cair da moto, cuidado, não sei o quê, papapá. Mas a situação é muito triste, muito desapontadora, especialmente para a Aprilia, para ele pessoalmente, né? E para a Aprilia, que o patrocina, e tinha grandes esperanças de que ele pudesse fazer a moto avançar mais, e a gente já viu que a moto está avançando. Porém, sem o seu principal piloto, que não tem intimidade com a moto, fica mais difícil, e o Mark Marques falou para ele, não faça o que eu fiz e tal, mas já tinha sido feito, né? Já foi a segunda queda, e isso acabou prejudicando bastante a temporada do Martin. Tomara que volte logo, mas a imprensa espanhola diz que ele só volta na Espanha lá na 5ª etapa. A gente tem notícia sobre isso, mas se eu não me engano, essa entrevista com o Crivellet é mesmo que ele fala em que o Marques deve dominar a temporada deste ano como o Verstappen dominou 2023. Então, de fato, a gente tem que ficar bastante consciente e cauteloso, né, quando analisamos a situação do Martin, ele em especial, né, mas é aquela questão, pro cara ficar de fora é um sacrifício grande. Gui, você ia completar? Não, eu acho que e a gente tem que estar consciente de uma coisa. Independente de quando o Martin voltar, vai ser uma temporada muito difícil para ele. Assim, em especial o primeiro semestre. Porque ele vai cair de paraquedas. Ele sofre o primeiro acidente no primeiro dia da pré-temporada. Ele não completa a pré-temporada de Sepang. Ele não faz a pré-temporada da Tailândia. Ele perde as primeiras corridas. Enquanto isso, os outros pilotos já estão se aclimatando com a moto. E em especial falando do pessoal da Aprilia, né? O Ayogura, o Marco Bezek foram bem na primeira corrida. Então, eu acho que, independente de quando o Martin voltar, seja no Qatar, seja em Jerez, seja depois, vai ser um começo muito difícil para ele, porque, como o Fausto falou, talvez vai ter a dificuldade da própria mão, da quebra do osso, que não consegue voltar 100%, e também se adaptar à moto numa situação em que ele não vai ter onde se adaptar, ele não vai ter um teste, ele não vai ter 5 dias de pré-temporada para se adaptar. Ele vai chegar no primeiro treino livre, montar e tendo que entregar resultado. O psicológico dele vai ter que, de certa forma, aceitar caso Bezek, Ogura e companhia estejam mais rápidos, né? Agora, a questão da volta na Espanha, em alguma corrida no país natal do campeão reinante, é um aspecto pertinente aqui para o debate hoje, até porque a gente tem notícias em relação a uma das pistas espanholas, né, Gui? Exatamente, a pista de Jerez de la Frontera, sede do GP da Espanha, 5ª etapa da temporada. Recentemente, assim como em Valência no ano passado, a região sofreu com tempestades muito fortes e o circuito acabou, inclusive, embaixo d'água. Mas a própria direção do circuito de Jerez lançou uma nota nesse fim de semana bancando a realização do Grande Prêmio. Deixa eu pegar a data aqui, só que eu esqueci de cabeça. Jerez de la Frontera, 27 de abril. 27. Então, estamos aí há um mês e meio do GP da Jerez, Espanha. um dos circuitos mais tradicionais, dá para dizer com tranquilidade. Sim, sem dúvidas. Então, por enquanto, eles bancam a realização do GP, aparentemente nenhum problema para o evento. Lembrando, né, a gente tem a Argentina nesse fim de semana, pula um fim de semana Estados Unidos, pula mais um fim de semana Qatar, pula mais um fim de semana Espanha. Fausto, para arrematar esse tópico aí, Martin, retorno à Espanha, Jerez, ficamos na expectativa para que tudo dê certo, né? Mas
o Martin não pode se afobar e, claro, a segurança e toda a condição necessária para a realização do GP em Jerez são prioridade, Fausto. Pois é, vocês viram as imagens aqui, todo mundo viu as imagens, foi catastrófica lá a tempestade, e a pista foi debaixo d'água, granizo, tudo mais. Tem uma etapa, tinha, né, uma etapa do Campeonato Espanhol para esse fim de semana, para o próximo fim de semana lá, certamente vai ser cancelada, e preocupa porque a gente vai ter testes da Moto2 em Jerez no início de abril, né, nós estamos enquanto 10 de março, né. Então a gente vai ter testes lá de 11 a 13 de abril e depois a corrida. E espero que eles consigam fazer. Vão fazer, porque eles têm apoio da província, né, da cidade, da prefeitura. O autódromo não é particular, é público, e para eles é um movimento grande, tem toda a parte turística, tem a parte da bebida, típica da região. Então acredito que eles vão fazer essa reforma em tempo recorde. E o pior pedaço da pista, as instalações foram bastante afetadas, a pista nem tanto, mas é a curva 13, é a última curva, a curva Jorge Lorenzo, né, que devia chamar curva Valentino Rossi e Sete de Perdão, né, que deram aquela pancada lá em 2005, mas essa curva o asfalto foi todo destruído, né, a água passou por ali, e eles vão ter que refazer esse trecho, mas acho que para o Campeonato Espanhol não dá. Espero que os testes da Moto2 aconteçam lá, porque só tem esse teste, depois a Moto2 tem mais um dia de teste na França, começa em maio o Campeonato Mundial de Moto2, e espero que a pista esteja recuperada e que o Martin esteja recuperado até antes de Jerez, quem sabe ele consegue voltar no Catar. E só para arrematar sobre a Argentina é uma pista difícil, uma pista onde o Marc Marquez já ganhou 3 vezes. No ano passado não tivemos corrida lá, mas no ano retrasado, a última corrida que teve lá, quem ganhou foi o Marco Bezzecchi, né? Então a Aprilia tem alguma confiança que o Bezzecchi e o próprio Bezzecchi tem boas lembranças de lá, tomara que ande. E o nosso Diogo Moreira fez P2 lá em Termas do Rio Hondo, então a perspectiva para essa semana é boa. E aí, Gui, GP da Argentina chegando, na sequência uma série de eventos da classe rainha na região, mas vamos por partes. Inclusive aqui. Termas e Rio Hondo, a gente fala desses eventos na sequência, mas a expectativa é sempre boa para a Argentina, né? Depois de um monte de rolo envolvendo a etapa hermana aí na MotoGP, nos últimos anos, meses. Focando especificamente no ano passado, né, etapa cancelada por conta da mudança de governo, entrada de Milei como presidente, corte de auxílio à realização do evento. Agora, esse ano, eles montaram um plano de contingência para que o evento de fato acontecesse, e é importante porque Termas é um circuito muito bom. Para mim, do nosso continente sul-americano, é a segunda melhor pista, só perde para Interlagos, não só a pista, mas em termos de estrutura também, é um circuito de primeiro mundo. Aí você está falando como autódromo, não necessariamente Isso. pista de moto, né? Acho que é bom. Mas a pista para moto também é muito boa. Interlagos para pista de moto, sabemos que a todos os vezes... Como traçado é melhor do que Interlagos. Sim. Como traçado para moto é melhor que Interlagos e mais seguro. Não, isso aí sem dúvidas. E Termas é um circuito que eu acho muito legal, o traçado. Ele é um circuito bem desafiador, já vimos aí vários momentos interessantes. Rossi versus Marques 2015, né, Fausto? Sim. Maravilhosa aquela disputa dos dois. Então é um país que já tem muita tradição no sentido de receber o Mundial de Moto Velocidade. A primeira vez no Mundial foi 61, aí depois tem um período nos anos 80 e volta de vez em 2014, já nessa leva atual, em Termas. Expectativas para esse fim de semana, se a gente for falar quais histórias a gente tem que olhar esse fim de semana. Sem dúvidas, o trio da Ducati, o trio que fez 1, 2 e 3 no GP da Tailândia, Marc Marques, Alex Marques e Pecco Bagnaia. Onde o Pecco vai estar esse fim de semana? Será que ele consegue superar o Alex Marques? Vai ser um fim de semana mais apagado? Marc domina novamente, a gente sabe que o Marques tem vitórias ali, coisa que Pecco Bagnaia na MotoGP não tem. O Marques tem vitórias, 19, 16 e 14, 3 vitórias. Nisso, onde vai entrar a Ogura, a grande surpresa do GP da Tailândia. Vai ser de novo a melhor não Ducati? Honda e Yamaha tiveram lampejos interessantes no GP da Tailândia. O Quartararo podia ter feito muito mais se não fosse aquele problema no começo da corrida. O Jack Miller conseguiu salvar pontos importantes. A Honda conseguiu também uma consistência dentro do top 10. Juan Mir ressurgindo. Exato, antes de cair, mais uma vez. E
a KTM, né? O que a KTM vai fazer? A KTM que foi uma das grandes decepções do GP da Tailândia, uma performance muito apagada, e que no final o piloto que saiu de lá com mais pontos foi o Brad Binder. Então, assim, muitas histórias pra gente ficar de olho nesse fim de semana na Argentina. É uma corrida que promete muito na MotoGP. Fausto, tem aqui, inclusive, a mensagem do Raimundo Alves de Carvalho no nosso último podcast. Ele cita o seguinte, abre aspas, vocês viram a expressão do Pecco, principalmente após o GP, da Tailândia, no caso? Parece que ele está enxergando o Everest para escalar sem corda e oxigênio. Abração a todos, fecha aspas, valeu Raimundo. Você que está com a gente, manda mensagem aqui na área de comentários. Se está ouvindo nos agregadores de áudio, manda nas redes sociais também. Pecco tem o Everest para escalar sem corda e oxigênio a partir de termas, Fausto? E à noite. Que Mas é, maldade. são 3 pistas que não favorecem o Pecco, né? As 3 primeiras pistas não favorecem o Pecco. Catar é meio neutro, mas essas 3 pistas não favorecem o Pecco. Tá 3-0 para o Marc Marques lá. Espero que a Aprilia vá bem. O Bezek deve ir bem, né? A gente espera. O Ogura é a grande e boa surpresa. O Pedro Acosta está sob pressão imensa, que a situação da KTM não está ainda perfeitamente resolvida, está equacionada, mas não está resolvida, e na mesa está o projeto da MotoGP. Para 2027 é preocupante, as sinalizações são que a KTM não vai estar no grid em 2017. Em 2017, não, desculpe, 27, né? E falando do Marc Marques com o Rossi na Argentina, teve uma do Valentino nele e ele devolveu, né? Ele devolveu. Sim. Depois ele derrubou o outro derrubou um, tá 1-1, e eu espero que o Bagnaia faça uma boa prova e consiga se aproximar mais do Marques e deixar o outro Marques para trás, coisa que ele não fez lá na Tailândia. Mas é uma pista que não está sendo usada, é uma pista muito boa, desafiadora, mas há uma proposta de levar o campeonato para mais próximo de Buenos Aires, teria uma outra pista por lá e tal, mas vai ser um fim de semana, mais uma vez, imprevisível. Vamos ver o que vai acontecer também nas classes de acesso, onde no ano passado a vitória foi do Arbolino, e o Diogo teve um pódio, tem essa lembrança também, como o Bezek, de subir na tribuna de honra, e pode fazer uma boa corrida. E o Marques, apesar da gente ter mais curvas para o lado direito, né, que é o lado com dificuldades que ele está em grande fase e, a meu ver, continua sendo o favorito nesse fim de semana. Tem uma outra questão para a gente ficar de olho, isso é uma apuração dos nossos colegas do Motorsport.com a nível global. A Ducati tinha prometido que os 6 pilotos andariam com o mesmo motor, mas o que eles apuraram que no final das contas, Marc Marques, Pecco Bagnaia e Fábio Di Giannantonio, os 3 pilotos que teoricamente têm a preferência, têm o contrato de fábrica, correram sim com uma versão atualizada do motor na Tailândia. E aí a gente começa a ver... Do motor, né? Do não motor. É uma moto com chassi diferente. Não, tanto que é a brincadeira do Pecco de chamar a moto de GP 24.9, né? 90% 2024, 10% 2025. Mas essa informação, inclusive, joga uma interrogação a mais no Pecco, né? Porque se ele tava com uma moto atualizada, um motor atualizado, ele ainda assim tomou do Alex Marques com o motor de 2024. Lembrando, os 2 pilotos de fábrica, né? Marc Marques, Pecco Bagnaia E o Di Giannantonio que tem contrato com a Ducati. E o Di Giannantonio começou o campeonato meio capenga, em função de quedas e tudo mais, então natural. Ele mesmo falando trás. que o ombro dele tá 0% ainda. E o Alex Marques segue firme e forte aí, hein, Fausto? Pois é o que mostra que essas diferenças, se existem, né, são pequenas. Né? Essas diferenças, se existem, são pequenas. Vamos ver lá no retão, lá tem uma reta de 1 quilômetro, que tinha uma reta de 1 quilômetro também na Tailândia. Então, se o Alex Marques voltar a andar forte, o que eu acho que vai acontecer, que a confiança dele tá lá em cima, no Everest, então acho que vai ser um problema a mais pro Pedro. Vamos ver, eu acho que essa diferença, se existe, né, não é grande o suficiente, como foi em 2023 para 2024, como seria uma diferença da 22 para 23. E quem ganhou lá? Bezek com que moto? 22, quando? 23. Então, olho também no Alex Marques, Pecco e companhia, o próprio Marc. Galera, façam suas apostas aí, palpite para o GP
da Argentina. Fausto, você citou a situação da KTM, eu acho interessante a gente repercutir isso, né? Porque nos últimos dias houve ali um arranjo para manutenção de como as coisas estão, que não é necessariamente algo bom, mas enfim. E a própria direção da É. KTM falando, né, que a moto de 2027, inclusive, já estaria em desenvolvimento. Então, por hora sobrevive a equipe, a marca, né? E é importante que isso aconteça até em função de todo o histórico da KTM no esporte a motor. A gente sempre destaca, né? Ganhou nesse ano da Dakar, inclusive, mas o que tem de novidade aí nesse sentido e a sombra que paira sobre a marca austríaca para 2027 e adiante, Fausto? Pois é, a sombra que paira é que os credores não querem o projeto MotoGP. Eles aceitam. Não querer, eles não querem. Eles aceitam o projeto off-road, o motocross, o enduro, o rally, porque ajuda a vender as motos, é comercialmente viável. O projeto MotoGP, pô, elas não têm uma moto nem sequer próxima da MotoGP, né? As KTM são, na maioria, bicilíndricas e Sim. tudo mais. Então, eles querem que a equipe de MotoGP, o projeto MotoGP, seja desativado no final de 2026. Esse é um caminho que parece difícil de reverter agora. O Pit Beider deu uma entrevista, não, tá tudo certo, estamos desenvolvendo, tá. Tem que olhar, né, como dizem os juristas, com um grão de sal, essa declaração dele. Eu acho que a situação está bem difícil para a KTM, e isso acho que se reflete no desempenho e nos resultados, deixando todo mundo nervoso no box, todo mundo nervoso na garagem, e os pilotos nervosos dentro da pista, e os resultados não são os esperados. E, claro, o Pedro Acosta, bicho, tem 20 anos, é o maior patrimônio, sabe, do paddock nesse momento. A gente tem o Ogura chegando e tal, mas o Pedro Acosta já vem de 2 títulos, o Ogura conquistou um e tal, o Acosta tem um grande prestígio, e se fala no Acosta na vaga, a gente falou sobre isso ontem no Papo Mundo Moto, na vaga do Didier Antônio na VR46, entendeu? Isso está sendo falado, né? Porque o Valentino definitivamente optou pela Ducati, né? Se afastou um pouco da Yamaha, optou pela Ducati, e tem os seus 2 pilotos ali da casa, mas que podem ser substituídos por um estrangeiro, com o qual ele aí, inclusive, se identifica, que é o Acosta, né? Que ele já teve esses rompantes de falar besteira e tudo mais. Então acho que existe uma possibilidade do Acosta trocar de equipe, todas querem o Acosta. E a VR46, com o apoio da Ducati, é uma escolha, como diz o Marc Marques, é a escolha do melhor equipamento. E essa escolha do melhor equipamento é bom para qualquer piloto. Quando você escolhe pelo motivo financeiro, em geral, a sua carreira vai estancar ou às vezes vai retroceder. Tem até aquela história de que o Rossi já teria conversado com a Acosta naquele fim de semana dos 100 km dos campeões. E isso tudo vem depois do Acosta, né? Falar em uma certa entrevista aí. Quem é Marc Marques? Então, Ajuda. claro que ajuda, não é, Gui? Sem dúvida, né? Eu acho que se o Marques, inclusive, vencer bem essa corrida, o Rossi aparece no paddock já no primeiro dia. Vamos ficar de olho no que o futuro reserva para Pedro Acosta e a situação da KTM, né? Acho que o ponto do Fausto em relação ao mercado é muito pertinente. Para além de não haver uma correspondência óbvia entre equipamento de MotoGP e motos vendidas aí no mercado, também a questão do custo, né? Mesmo que a KTM não tivesse em crise, o custo da operação MotoGP é alto. Em crise, fica ainda mais complicado de manter. Esperemos que tudo se resolva. Gui, vamos falar agora de piloto brasileiro, porque tem notícia importante de alguém que estará aqui em nossas terras tupiniquins em breve, inclusive. A gente tem que falar desse acontecimento da semana que vem depois, mas vamos falar primeiro de notícia boa, porque Diogo Moreira agora é parceiro da Yamaha, anunciado na última semana. A Yamaha fechou ali uma parceria com o Diogo para fornecimento de motos de treino. Para o Diogo, isso é um passo importante e condiz com um rumor que a gente ouviu no final do ano passado, de que a Pramac teria interesse no Diogo Moreira para 2026. Pramac hoje é equipe satélite da Yamaha. Então, os pontos vão se ligando. As chances do Diogo chegar na MotoGP ano que vem estão aumentando. Basta
ele continuar fazendo uma boa performance como ele teve na reta final da temporada passada, quando ele de fato se aclimatou à moto, se acostumou e conseguiu mostrar performance e continuar fazendo isso ao longo desse ano. Será que teremos a troca de um lusófono luso por um lusófono brasileiro na escalação da Pramac Yamaha no próximo ano? Ou pode sair o australiano e virar uma equipe lusófona. Pode ser também, mas o Jack Miller pelo menos começou se Começou protegendo aí, né? Fausto, seu comentário aí sobre essa notícia, muito importante e muito positiva para nós, fãs brasileiros de moto velocidade. Adorei a notícia, a gente já tinha falado, como de hábito, já tinha falado sobre esse assunto há tempos aqui no podcast, né? E agora a confirmação de que as motos de treino do Diogo Moreira serão todas Yamaha, né? Serão motos de cross, motos de flat track, motos de esportivas. Não sei se ele vai andar de R9, acho que ele vai andar de R1. Isso ainda não está definido, quais serão as motos. Ele vai querer todas, né? Eu quero uma YZ 125, uma 250, uma 250, 450, pô, quem não queria, né? Então o Diogo se aproxima da Yamaha. Eu fiz uma postagem falando assim, por enquanto, em treinos o Diogo já é da Yamaha, por enquanto em treinos, né? Então, acho que assim, o contrato do Miguel Oliveira, se não me engano, é de 2 anos, o do Miller é de 1 ano, mas essas coisas todas têm cláusula de ruptura, né? E o Miller deu uma declaração que mostra que ele acusou o golpe. Ele deu uma declaração falando assim: quem diz que o 4 em linha está morto é um absurdo. Andei no 4 em linha, achei a moto ótima, achei o tanque mais embaixo, o centro de gravidade, a agilidade, achei a moto muito boa, correspondi. Ele foi a melhor Yamaha lá na Tailândia, e ele falou muito bem da moto. Ele inclusive ele levantou um argumento muito bom. Ele falou assim: vem cá, e a Bosco Escuro na Moto 2? Quantos chassis Kalex tem na Moto 2 e quantos Bosco Escuro tem? E quem ganhou o campeonato? Bosco Escuro, né? Então, aí tanto que a Kalex refez toda a sua parte de chassi e balança para enfrentar a Bosco Escuro, que tomou vareio, tomou vareio há 2 anos, né? Então, quantidade não é qualidade. Então, o Miller defendendo essa história, o que está por trás? Que a Yamaha reluta porque aí ela teria que desenvolver 3 projetos, né? 1000 4 em linha, 1000 V4 e um 850 V4, ou talvez um 850 4 em linha, né? Que também é uma saída, né? Então, assim, eu acho que ele acusou o golpe e quis mostrar o lado positivo da situação de fato que existe hoje. A gente espera que a Yamaha avance na Argentina, avance também nos Estados Unidos, mas a presença do Diogo é uma sombra. Eu acho que é uma sombra mais para o Miller do que para o Oliveira, porque é atraente a perspectiva de a gente ter 2 pilotos que falam português. Um australiano é importante, né? A gente tem o Ajus também despontando e tal. O australiano é importante porque tem o GP da Austrália, então o Miller talvez consiga ou permanecer ou uma outra vaga. Aí quem vai para Berlim é o Oliveira, mas o fato é que o Diogo Moreira, a partir dessa notícia, está bem mais próximo da Yamaha, coisa que ele já tinha acenado quando veio correr em Goiânia há 2 anos, né? De Yamaha, onde veio correr ele tinha contrato com a KTM, veio correr de Yamaha em Goiânia e não ganhou, né? Então, acho que fez um segundo e tomou um tombo na segunda corrida lá em Goiânia. Então, essa aproximação já existe há algum tempo e agora ela está concretizada e pode avançar ainda mais para nossa satisfação. Olha, eu defendo uma Pramac 100% lusófona em 2026. Diogo e Miguel Oliveira, vamos pegar e pôr Fausto Macieira de chefe de equipe ainda. Estamos de acordo. Pois é, inclusive com direito a motos para treino. É isso aí. Se você concorda, também põe aqui embaixo nos comentários, viu? Agora, falando em coisas lusófonas, vamos focar no Brasil, porque vai ter evento por aqui, Guilherme. É isso aí. Semana que vem, exatamente daqui uma semana, na próxima segunda-feira, dia 17, teremos alguns pilotos do Mundial de Moto Velocidade desembarcando em Goiânia novamente para um grande evento para marcar aí o início da contagem regressiva para o GP do Brasil, a volta da MotoGP ao país. Olha só o que teremos de confirmados. Miguel Oliveira, um lusófono. Diogo Moreira, outro lusófono. Eric Granado, nosso piloto da Moto E. E além disso, o nosso ítalo brasileiro, Franco Morbidelli. E para arrematar, Luca Marini, piloto da Honda, meio-irmão de Valentino Rossi. Todos esses estarão no Autódromo de Goiânia na próxima semana, próxima segunda-feira, um evento gratuito. Os ingressos ainda estão disponíveis, a gente vai deixar
o link para você resgatar os ingressos na descrição. Se você, por um acaso, já resgatou, amanhã, na terça-feira, dia 11, vai ser lançado vai ser disparado o e-mail para você retirar o ingresso da semana que vem. E, claro, o podcast estará presente em peso, acompanhando tudo e trazendo tudo para vocês do que rolar lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Opa, então teremos aí a produção de conteúdo em loco trazendo para você aqui no podcast da próxima semana. Fausto, você já pode falar a data ou ainda é segredo? A data vai ser anunciada num evento monumental, mas a gente já sabe qual é a data, vocês já sabem, mas não pode. Teoricamente, essa data vai ser anunciada, mas todo mundo já sabe. É igual o contrato lá da Pirelli, todo mundo já sabe. Mas vai ser muito bom esse evento, né? A gente vai ter a presença de pilotos que competem no Mundial. Fazendo a parada por aqui. É importante que a Argentina mantenha a data dela, seja em Buenos Aires, seja onde for, Bariloche, onde for, né? Mas que mantenha a data dela para a gente ficar aqui no caminho para os Estados Unidos, que aí vai para o Cone Sul, escala no Brasil, no Planalto Central, subindo para os Estados Unidos. Então, vai ser um evento monumental lá em Goiânia. Não sei se vou comparecer, não sei se vou poder, porque a gente tem o GP completo largando às 3h, não tem fuso horário, né? Então o GP vai largar às 3h, vai acabar às 4h e tal. Então, não sei como é que é a disponibilidade de logística para fazer esse deslocamento até Goiânia. Não tive nenhuma informação em relação à presença pessoal lá em Goiânia, mas de toda forma, estarei acompanhando, se não de lá, mas de perto, pelas redes sociais. Tem amigos meus, sou muito amigo do Roberto Bottas, que está à frente do projeto, e outras pessoas envolvidas nesse grande projeto, e a presença do Franco Morbidelli, do Miguel Oliveira, do nosso Diogo Moreira, do Luca Marini. Muito boa essa presença, mostrando a força de Yamaha e Honda nesse projeto todo, né? Porque o Marini está vindo por quê? A pilotar Honda. O Franco Morbidelli tá vindo porque, então no brasileiro tem que passar por aqui, né? É bom. E é bom ter uma Ducati também. Sim, claro, claro. E assim, é importante a presença do Diogo nessa fase, que ele provavelmente vai falar muito dessa aproximação dele com a Yamaha. E vamos ver se vai dar tudo certo pra gente ter GP em 2026 e um piloto na classe principal no grid de largada lá em Goiânia, lá no Autódromo Ayrton Senna. Mais um Autódromo Ayrton Senna. Há de dar certo. Guilherme Longo estará lá para nos representar e importunar os pilotos mencionados. Não só os pilotos, Carmelo estará presente, vamos encher o saco também. E vocês fiquem espertos que aqui nas redes sociais a gente vai trazer algumas novidades interessantes com relação a isso. Guilherme, ansioso, portanto? O primeiro evento já foi muito legal, estar ali, ver a assinatura do contrato, ver o projeto se concretizando, e agora é o que todo mundo tá querendo saber, né? Desde quando a gente fez o primeiro evento lá em dezembro do ano passado, o comentário da galera é um só: quando vai ser? Quando vai ser? Quando começa a venda de ingresso? Agora, segunda-feira, tudo virá à tona, tudo estará às claras, e o povo vai poder se planejar com calma para não perder esse evento. Eu acho que com certeza vai ser um estouro de público no Autódromo de Goiânia, porque a gente sabe que aqui no Brasil tem uma comunidade muito apaixonada por motos, que segue, que acompanha, que viaja, o povo que vai para Termas de Rio Hondo e que agora vai ter a opção de assistir aqui, em casa, com um conforto maior, né, de acesso, de ida e de Sem volta. dúvida, sem dúvida. E aí, Fausto, MotoGP no Brasil, olha, vou dizer que tô contando os dias já, porque tá longe ainda, é na próxima temporada, mas eu vejo toda hora aqui na área de comentários o pessoal celebrando muito e já dizendo exatamente isso. Tô separando já o dinheiro, reservando hotel, porque o negócio promete. Pois é, as pessoas já estão perguntando assim, qual o melhor lugar para assistir? Pô, assim, Goiânia é uma pista que você assiste, você consegue enxergar assim, cerca de 90% da pista, é uma pista excelente nesse sentido. Existe uma arquibancada coberta, que certamente vai ser insuficiente para a turma que está lá, mas tem um barranco, depois da reta, no retão a caminho da curva 1, tem um barranco onde a turma fica meio gerente, né? Aquele barrancão ali é muito bom de fotografar e assistir, porque você pega o grid de largada, a curva 1, o miolo todo, o S lá embaixo, e perde só um pouquinho a parte da torre da cronometragem, mas aí você já vê a curva de entrada na reta, vale muito a pena. Então as pessoas já estão com esse grau de
demonstração de carinho, de interesse, né? Pô, eu vou ficar onde? Onde é que eu fico? Tem hotel, pô, tem hotel que não acaba mais. A infraestrutura da cidade é muito boa. Eles recebem todas as pessoas de braços abertos. Tem muitas competições lá, vocês já foram lá várias vezes, sabem disso. Então, vai ser uma imensa festa e vai ser uma realização, uma redenção do nosso autódromo perdido, assassinado aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, que eu tô em Minas. Saudoso Autódromo de Jacarepaguá, mas quero ver como é que os pilotos vão se comportar aí na vida noturna goiana e todos esses aspectos muito preponderantes quando a gente fala da cobertura de um evento em loco. Mas, galera, portanto, estamos na contagem regressiva aqui para o GP do Brasil de MotoGP em Goiânia, próxima temporada, mas aqui no podcast você já sabe, a gente fala de vários aspectos, incluindo competição off-road. Então roda a vinheta porque vem coisa boa por aí. É isso aí, minha gente. Chegou a hora de falar daquilo que o Fausto tanto ama, literalmente, ama. Supercross, que realizou nesse último fim de semana a etapa de Indianápolis. E olha, na 450 SX, tivemos dobradinha da Yamaha, Fausto Macera. Cooper Webb venceu a terceira da temporada com o Justin Cooper na segunda posição. E com isso o Cooper Webb aumenta sua vantagem na liderança. Ele tem agora 193 pontos contra 178 do Chase Sexton da KTM. E em terceiro, Ken Roczen da Suzuki. Fausto, 1-2 da Yamaha na 450 SX. Pois é, mais uma corrida espetacular, né? Indianápolis, Lucas Oil Stadium, estádio com teto, lotado, gente, a beça. E chegou a ser surpreendente a gente saber que o Webb, o Stewart, o Malcolm Stewart, o Webb, o próprio Roczen tinham chance de ganhar. Uma pista muito difícil, cheia de valas, que não acabava mais. Mas o Webb tomou um tremendo capote de frente no treinamento. Porra, um tombo de sair rodando. E ele é baixo, né? O que dizer que tamanho não é documento? Ele é um pouco baixo para o motocross. Na velocidade, você ser baixo é uma vantagem, né? Você tem um biotipo favorável para carenar e tal. Mas no motocross, você ser mais para o baixo não é uma vantagem, né? Porque você tem pouco. Quando você põe o pé no chão, já está inclinado. Mas ele se recuperou muito bem e foi beneficiado também. Porque o Chase Sexton, se você olhar a velocidade pura, o Sexton é muito veloz, mas comete muitos erros. E, mais uma vez, cometeu um erro, estava em segundo e tal, cometeu um erro, recuou para terceiro. O Justin Cooper conseguiu o primeiro pódio dele no ano, ele não ia pódio há anos, e conseguiu um pódio excelente, fazendo uma dobradinha da Yamaha, mas o Webb abriu vantagem no campeonato. Tem que largar bem, né? Tem que largar bem. Depois a gente teve também na 250 as duas costas correndo juntas, né? Costa Leste e Costa Oeste, classificando em separado, porém valendo o resultado, né? Eles fazem campeonatos separados, mas quando correm juntos, e correm juntos 3 vezes na temporada, antes era só na final, eles contam pontos em separados. Você chega em quinto, você não faz 25 pontos de primeiro, se você é o primeiro da sua costa, tu faz quinto, né? Você não faz a pontuação máxima. Então, a vitória foi do Seth Hammaker, da Kawasaki, tirando uma fase muito ruim da Kawasaki, onde os pilotos todos se machucavam. A Kawasaki a Pro Circuit Kawasaki é uma equipe tradicional no campeonato, do Mitch Payton, que é um preparador lendário, que é cadeirante e tal, tudo mais, tem todo um envolvimento, e ele conseguiu levar a primeira vitória nessa temporada com o Seth Hammaker. Os pilotos dele estavam todos meio quebrados, e o Hayden Digan estava em segundo, porém deu uma errada lá, seguiu reto, tinha um trecho de areia bastante difícil, chegou na terceira colocação, mas lidera com esses pontos a classe Oeste com uma certa vantagem. E na classe Leste, quem chegou em segundo foi o Tom Vialli, né, que foi o campeão da classe Leste no ano passado, né? O RJ Hampshire foi o campeão da classe Oeste, também não fez uma corrida muito boa, mas o Tom Vialli, francês, fez uma segunda colocação, e o Max Anstey, que é da Yamaha, é um inglês, Howlis, né, estrangeiros morrendo nos Estados Unidos, não foi tão bem, fez uma P7, e com a segunda colocação do do Vialli, por conta da saída de pista do Digan, ele fez pontos suficientes para ultrapassar na classificação da classe Leste o Anstey por 1 ponto, né? Então a gente tem hoje
a KTM liderando na classe leste com o Tom Vialli, que foi o campeão do ano passado, e o Max Ernst, que vinha ali, que foi roubado na semana passada, foi meio roubado lá, e estrangeiro sofre, né, cara? A gente vê isso no Mundial Superbike com os nossos pilotos brasileiros na Super Sport 300. Mas o Ernst está ali colado nele a um ponto. Agora eles vão fazer uma merecida pausa de uma semana, né, para dar uma recuperada, porque são muitos os acidentes, muitos pilotos já fora de combate, e voltam para uma estreia que é em Birmingham, no Alabama. Pô, é um lugar incrível, bicho. Tem um museu de moto mais bonito, mais impressionante que eu vi na vida, e vai receber pela primeira vez o AMA Supercross no formato Triple Crown, né, que é aquele com 3 finais, onde a largada é ainda mais importante, porque são provas menores, de menor duração, e a gente vai ver na Alabama, acho que é Costa Leste. Acho que é Costa Leste. E então a gente vai ver as 450 medindo forças mais uma vez. Porém, este sábado eles vão ter um merecido descanso nessas corridas espetaculares, monumentais. Vale a pena ver. Pau come, não é meio, mas se temos descanso na América do Norte, temos MotoGP na América do Sul. Agora, Guilherme, Fausto, vocês estão com a gente aqui no podcast. Edição especial hoje, né, Gui? Especialíssima. Por Vamos quê? explicar o porquê. Porque, minha gente, é o seguinte, estamos gravando isso hoje, segunda-feira, 10 de março. Amanhã, dia 11, terça-feira, o podcast está completando um ano de existência. Opa. Chegamos à marca de um ano, ao aniversário de um ano desse podcast que traz para você tudo sobre o mundo das duas rodas. E a gente tem que lembrar, esse último ano aí, ó, a gente trouxe conteúdo para vocês no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, feriado. A gente trouxe MotoGP, que era o principal, mas a gente trouxe Supercross, trouxe Motocross, trouxe motociclismo brasileiro e até umas corridas que eu tenho certeza que vocês nunca tinham ouvido falar na vida. Sim. Quem é que sabia que existia um mundial de corridas na areia? Sidecar. Sidecar. Quantas coisas a gente não trouxe aqui para vocês? E eu acho que esse é o grande propósito do podcast. É trazer a MotoGP, porque existe um público que consome, que gosta, que é ávido por isso, mas também apresentar esse mundo das duas rodas para você que está acompanhando aí, que assiste a gente no YouTube, que escuta a gente nas plataformas de áudio. É isso aí, on-road, off-road. Inclusive, o senhor Guilherme Longo fez uma cobertura muito legal de uma das competições mais importantes de moto, de carros, mas claro, focando aqui no nosso métier, né? Para mim foi o grande momento pessoal do podcast esse ano, foi fazer a cobertura dos Sertões. O crescimento como profissional não tem como comparar, né? Não tem como quantificar. Porque você aprende muito, são 9 dias que você está imerso no negócio. E a gente já falou isso com o Fausto, que você cobrir um rally inteiro de ponta a ponta não é fácil, não é comum. Eu era um dos poucos jornalistas que estavam lá cobrindo o rally inteiro. A maioria chegou, foram o primeiro dia, os 2 primeiros dias, os 2 últimos e acabou. Vai para Brasília, dá um salve depois. Exato. Então, assim, o aprendizado é muito grande e acompanhar isso, você descobre o quão fascinante é esse mundo do rally. Então, para mim, foi o grande momento desse ano fazendo o podcast aqui com vocês. Eu tenho os meus destaques também, mas quero jogar para o Fausto aqui, trazer os grandes momentos desse um ano de podcast. A gente teve entrevistas especiais, como o Gui bem trouxe, noticiando categorias que estão até fora do radar do grande público. Mas, Fausto, o que você traz para a gente de destaque? Pois é, eu acho que o podcast como um todo foi muito bom, muito positivo. A gente tem poucos espaços para falar de motocicletas, para falar de motociclismo esportivo, e às vezes é um adendo de um espaço de automóveis, né? Lembrando que a moto foi inventada antes do carro e tal. Então, merecia e merece, e agora tem um espaço mais adequado para falar sobre isso. São muitos assuntos, são muitos destaques. Eu gostaria de citar a entrevista do Fábio Quartararo que nós fizemos aqui, e outras entrevistas bacanas, como a do Diogo Moreira, e momentos de troca de ideias com bom humor, com precisão e com informação necessária para quem gosta de moto. Aqui é um país que vende milhões de motos e a gente, infelizmente, não tem um espaço condizente com a importância que o motociclismo esportivo, urbano, profissional merece. E aqui a gente, dentro da medida do possível, vamos avançando e
proporcionando esse espaço a vocês. Queria só também lembrar que esse fim de semana tem Grande Prêmio da Espanha de motocross, onde a Yamaha lidera na classe principal. Maxime Renaux ganhou na Argentina, vai chegar na Espanha com a placa vermelha de líder do campeonato mundial na classe principal. E queria aproveitar o momento, simbolizando tudo que a gente fez durante esse ano e numa fase que a gente ainda vive, o Oscar, né? Então eu queria... Lá vem. Rufem os E tambores. será que é? Vem coisa boa de Fausto Macieira por aí, ó. Tá até no Eu espero pelo menos uma preparativo. estatueta. Mas não, tem um convidado especial aqui para falar sobre isso, que é Mr. Bob Dylan. Aê! And the Oscar goes to Podcast Brasil. Boa! Não, é isso, ó. Podcast Brasil owns the Oscar. Merecidamente ganhou o Oscar de melhor evento do motociclismo, melhor informativo, mais bem-humorado, mais preciso e com toda aquela profundidade que a gente espera e tem por aqui. Então, Excelente. E os seus momentos, Carlos Costa? Seu balanço de um ano? Eu vou registrar aqui, mas achei que o Fausto ia tirar a camisa do Botafogo ali. Veio o Oscar diretamente de Minas Gerais e nos foi dado por Bob Dylan Macieira. Maravilhoso, Fausto. Mas eu aproveito o gancho aqui do Fausto para destacar as entrevistas que ele citou, né? O Quartararo, o Alex Rins também, piloto da MotoGP aqui com a gente. Claro, também importante destacar o cross com o mercado, né? As motos que são aí vendidas. A gente, inclusive, destaca aqui algumas participações que tivemos do pessoal do Motor1.com. Lembro de um programa com o Thiago Moreno, editor do Motor1.com, falando aqui de lançamentos do mercado. E, claro, os nossos entrevistados brasileiros. O Fausto já trouxe o Diogo Moreira. Alex Barros esteve com a gente aqui nos estúdios. Eric Granado também. Ambos que também tivemos a oportunidade de entrevistar no Festival Interlagos Duas Rodas, em que Fausto Macieira e o nosso grande Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, tiveram a oportunidade de ter uma resenha com ninguém mais, ninguém menos que os Paralamas do Sucesso, hein, Fausto? O Felipe Mota não tá aqui hoje, mas tenho certeza que se perguntar pra ele, ele vai falar que o Paralamas é o grande destaque dele no ano. É isso aí, menções cinematográficas, futebolísticas e musicais de altíssimo nível, Fausto. É isso, é vital, né? Paralamas do Sucesso tem tudo a ver, né, com o motociclismo. Foi realmente épico. Parabéns ao Felipe por ter conduzido com maestria essa conversa. Foi muito agradável. Muitas ocasiões da presença do Eric também, em muitas ocasiões que a gente se divertiu, informou e também aprendeu, né, com essa turma toda, com esse convívio entre os motociclistas, que são uma irmandade, são uma fraternidade imensa, né? Uma fraternidade que você não vê em outros veículos, né? Porque tem uma frase que diz assim: se Deus inventou alguma coisa melhor que a motocicleta, guardou para ele mesmo usar no céu. É isso aí. Eu destaco também, além de estudo, né, a nossa busca por sempre trazer informação mais atualizada para você, nosso amigo ouvinte, espectador aqui. Eu lembro de alguns programas, um deles em específico, quando tivemos em primeira mão notícia que Marc Marquez seria piloto oficial da Ducati. Também, recentemente, uma questão infeliz, né? A lesão do Jorge Martin tirou ele aí das primeiras corridas desse campeonato de 2025, mas o importante é que a gente faz um esforço aqui, Hercúleo, com todo o prazer do mundo, afinal gostamos de motociclismo, de motos e tudo mais, para trazer para você a informação mais atualizada, de maior qualidade, e como o Fausto bem disse, com muito bom humor também. Por isso, convido você a mandar o podcast para a galera que vocês sabem que gosta de corrida, de motos, tudo mais, seja no YouTube, nos agregadores de áudio, acompanhar a gente nas redes sociais também, temos novidade bem legal. Então você que está com a gente, não é inscrito, não ativou notificação, seja de YouTube ou Spotify, Deezer, o que seja, então faça isso, dê o like aqui no programa, comenta na área abaixo aqui no nosso chat, se está no Spotify e tudo mais, manda comentários pra gente nas redes sociais também, e olha, pode confiar que vem coisa boa por aí, além de toda a cobertura de 2025 da MotoGP e tantas outras categorias que a gente destaca com toda a paixão por aqui. Guilherme, obrigado demais pela participação nesse podcast especialíssimo. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Semana que vem estarei nesse evento em Goiânia trazendo tudo para vocês, então fica de olho. A gente vai trazer entrevistas, conteúdo. E é um fim de semana que promete. GP da Argentina sempre muito divertido e num horário bem gostoso pra gente aqui no Brasil. Um pouco mais aprazível para os fãs e para Fausto Macieira, que
Não vai mais precisar pode- acordar 5 horas da manhã. Fausto, obrigado demais, podcast especial, e é sempre um prazer ter você aqui com a gente, cara. Pois é, e esse fim de semana não tem Supercross, então vai ser um pouco menos cansativo, mas nós que somos jovens vamos tirar de letra. E eu queria aproveitar para propor um brinde para nós aqui. Isso aí. Com o meu copo azul, e vou chamar o Bob Dylan para me representar aqui. E eu vou pegar aqui também, e eu acho que a gente merece, além do Ai, Oh, Vai. começando bem a semana, hein? é isso aí. Eu e o Guilherme Então, estamos na brinde. aguinha aqui, mas vamos pegar o champanhe para fazer jus aqui à proposta de Fausto Macieira. Fausto, temos um encontro marcado semana que vem, portanto. Senhor, muito bem caracterizado aí de Bob Dylan. Obrigado por mais um programa, Fausto. Eu que agradeço, é uma diversão e é bom demais trocar informações, trocar ideias com vocês e com as pessoas que nos acompanham. Aperte o sininho, aperte a notificação, entre para membro, acompanhe o Motorsport, acompanhe a Yamaha Racing Brasil, vale muito a pena, a diversão nunca para e a vida é curta. Então, portanto, aproveitem. Oscar para todos nós. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera Brasil, parabéns, podcast. Valeu, Gui, valeu o Chuin na parte técnica, Felipe Mota, que está sempre com a gente, os nossos outros entrevistados aqui, Celso Miranda, Hamilton Rodrigues, e especialmente a você que esteve com a gente ao longo desse ano. Vem muito mais coisa por aí, galera. Temos encontro marcado já na semana que vem, depois do GP da Argentina. Então, a gente se vê lá. Abraço, tchau, tchau.